Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos semanalmente, às vezes não, o Supremo e a Constituição. No episódio de hoje nós vamos evidentemente discutir a polêmica da semana em torno das investigações sobre o 8 de janeiro, sobre o inquérito de fake news e agora o envolvimento de Elon Musk, do X. Durante a semana nós vimos mensagens dele ameaçando descumprir decisões judiciais e a reação das instituições brasileiras, especialmente do Supremo, especialmente de Alexandre de Moraes, que incluiu Elon Musk no inquérito, num dos inquéritos que ele relata. Na verdade, em vários dos inquéritos que ele relata por condutas diferentes. Nós aqui não vamos discutir detalhes dessa decisão ou detalhes dessa ameaça que foi feita por Elon Musk, o que está por trás. Muito do que já foi discutido está aí para quem quiser ler, inclusive sobre as interpretações políticas dessa ação de Elon Musk. Na verdade, tem muito mais de política e negócios nessa história do que realmente alguma ameaça de descumprimento de decisão judicial. Nós estamos falando de business e não de judiciário, apesar de o Supremo ter entrado nessa história. Mas é claro, existem repercussões no Supremo para outros assuntos, outras ações. Por exemplo, sobre marco civil da internet e sobre possíveis bloqueios de redes. Então nós vamos aqui no Sem Precedentes discutir um pouco disso e também do porquê que certas críticas pegam tão fácil agora no ministro Alexandre de Moraes. Acho que intuitivamente todo mundo que nos ouve já imagina, já tem alguma interpretação de por que qualquer ação do ministro Alexandre de Moraes agora é eivada de críticas essas que ganham capilaridade e aderência na cabeça das pessoas. Aqui comigo, no Sem Precedentes, Diego Werneck, Juliana Cesário Alvim, Luiz Fernando Esteves. Bom, gente, vou começar com você, Diego. Vamos tentar interpretar um pouco do que aconteceu nessa semana nessa relação Elon Musk-Brasil. Não é nenhuma relação objetivamente de Elon Musk-Supremo, que a gente sabe que é uma estratégia de direito, uma estratégia de negócio, mas queria que você interpretasse isso pelo nosso prisma aqui de sempre, né, do Sem Precedentes. Qual é o prisma do Supremo nessa história? Olá, Felipe. Acho que esse episódio se insere num arco maior de alguns anos já, né? De protagonismo judicial do Supremo, em particular, e do ministro Alexandre de Moraes, por uma série de contingências, em toda a pauta de desinformação, defesa da democracia e regulação de plataformas e de tecnologia no Brasil. Não é uma decisão, não é um episódio que é tão diferente assim. Claro que tem especificidades, né? Há novidades específicas nessa decisão. O envolvimento dessa pessoa física, Elon Musk, por exemplo, é uma novidade, mas se a gente for olhar um ano atrás, mais ou menos, fevereiro, um pouco mais de um ano, fevereiro do ano passado, fevereiro ou março, posso estar enganado, o ministro Alexandre de Moraes havia dado decisões no âmbito do inquérito das fake news, determinando que plataformas, né, como o Google e o aplicativo de mensagem como o Telegram, tomassem providências a respeito de conteúdos que tinham promovido, postado, assumindo posição sobre o PL das fake news, que estava em discussão no Congresso naquele momento, né? E as críticas e as coisas que foram colocadas ali, as questões que foram colocadas, tem algumas que são bem parecidas com o que aparece agora, né? E a própria decisão do ministro Alexandre de Moraes, determinando a inclusão do Elon Musk nesses inquéritos, iniciando um inquérito específico sobre desobediência, o vocabulário dela poderia ser todo tirado desses debates dos últimos 2 anos, né? Falando de ameaças à democracia, necessidade de regulação. Inclusive, o ministro Alexandre de Moraes repete algo que ele tinha colocado naquelas decisões de um ano atrás, que são 2 frases em caixa alta, né? Redes sociais não são terra de ninguém, redes sociais não são terra sem lei. Não é acidente, né? E essa decisão é construída como parte desse arco maior. E o que eu acho... Um parêntese que eu faço aqui, Diego, me permita, desculpe quebrar seu raciocínio, claro. Mas atualizando, a PGR deu parecer esta semana, inclusive, pedindo arquivamento de qualquer investigação sobre Google e Telegram nesse tema, né? Nessa campanha que foi feita
pelas plataformas contra o PL de fake news. Então teve uma atualização por coincidência na mesma semana, né? A PGR dando um parecer dizendo, não, ali não houve nenhuma irregularidade na conduta, pode ter politicamente, mas não legalmente nenhuma irregularidade. E acho que aquelas decisões, aparece ali uma coisa, a gente até estava discutindo antes do programa começar, lembrando daquele episódio, né? Aquilo foi em qual inquérito? Foi Alexandre de Moraes como relator de inquérito ou como presidente do TSE, né? Essa ambiguidade é a marca um pouco também desses debates, porque nessa decisão agora do Elon Musk, em algum momento, o ministro Alexandre de Moraes fala que a conduta do Elon Musk configura abuso de poder econômico, que é uma categoria da justiça eleitoral, né? Uma categoria típica de uma decisão no âmbito do TSE, que aparece isso na decisão dele, sendo que não é uma decisão, né, sobre matéria eleitoral, em período eleitoral, mas como a gente está falando de desinformação, regulação, ameaças à democracia, vira essa agenda amorfa, meio sem fronteiras, e por não ter fronteiras, o Supremo, com frequência, a gente acaba vendo medidas que são controversas, contestáveis em termos, né, de qual o marco, afinal, dos limites do que o Supremo pode fazer com relação a esses temas em cada tipo de processo, em cada situação. E eu vou só observar uma última coisa, antes de, né, ouvir meus colegas, que é interessante a gente ver nesse caso que, apesar do Alexandre de Moraes, ministro Alexandre, ter um protagonismo nessas questões, por ter sido presidente do TSE naquele período e por estar com esses inquéritos, presidindo esses inquéritos, é interessante que os ministros todos estão se mexendo, né, nesse mesmo tema, meio que digamos, com coreografias diferentes, mas tem aí um ensaio, tem alguma coisa que é um pouco coordenada, tem uma certa sintonia. Imediatamente, o ministro Barroso saiu em defesa, falando com o presidente Supremo, saiu em defesa da decisão do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Toffoli anunciou: vou liberar para a pauta, né, o caso do Marco Civil da Internet, que envolve também esses temas, que no ano passado já tinha sido mencionado pelo ministro Toffoli como uma ameaça, né, dizendo: olha, se o Congresso não regular esses temas, a gente vai fazer isso via Marco Civil da Internet, via decisão sobre interpretação do Marco Civil da Internet. E o ministro Gilmar Mendes, na condição de decano, né, ele circula um discurso em que, na minha leitura, ele assume um papel de, eu vou dizer em termos relativos, assim, good cop, né? Ele diz: não vou pessoalizar, ou seja, não tem a palavra não tem nome Elon Musk no discurso, mas ele tenta levar a questão para a gravidade do que essas plataformas reguladas representam para a democracia, a necessidade de regulamentação. Então, é uma versão mais, assim, orientada ao legislador e à legislação, e não tanto aos instrumentos penais e às pessoas específicas que estão em discussão naquele momento. E acho interessante, né, porque é como se fosse cada ministro aí com o que está ao seu alcance e do seu jeito, reagindo para apoiar. Mas essa coesão, ela, né, quanto tempo dura essa coesão? Por exemplo, o ministro Barroso ontem já estava dizendo que considera o assunto encerrado, que agora, né, ver se essa desobediência era só uma bravata, se isso vai, de fato, do Elon Musk, né, que esse tema Elon Musk, por enquanto, está encerrado. Não sei se isso não acho que é necessariamente uma estratégia toda compartilhada, mas eu acho que claramente tem uma reação que é comum a eles, que a gente está unido nesse tema de defender a instituição e a decisão do ministro Alexandre. Me parece, Diego, ainda enquanto houver 8 de janeiro a ser investigado, tentativa de golpe, ameaças, etc., o ministro Alexandre continua tendo, obviamente, apoio dos colegas. O que me pareceu dessa vez, e já passo a palavra para a Juliana, inclusive para ouvi-la sobre isso, houve uma reação muito imediata. Isso tem chamado muita atenção e alimentado também algumas objeções às decisões do ministro Alexandre de Moraes. Vamos lembrar, isso aconteceu no final de semana, né? O Elon Musk soltando as suas mensagens, fazendo as suas ameaças, um pouco das suas bravatas no final de semana. E imediatamente, no mesmo dia, o ministro Alexandre de Moraes dá uma decisão, sem provocação, sem ouvir a PGR e muito em cima do laço. A gente sabe que, às vezes, o judiciário tem que esperar um pouco para
esperar a coisa decantar e aí reagir, né? Mas houve também uma percepção de que fazer isso sem provocação da PGR, sem provocação da PF, era se antecipar demais. E acho que a reação dos ministros, Diego, fica à vontade, mas acho que a reação dos ministros diz um pouco disso também, ou fala um pouco disso também, que talvez tenha havido uma reação acima do tom ou fora do momento. Diga. Então, concordando com você, por ser fora do tom e do que o momento exigia, acima do tom e fora do que o momento exigia, ela precisa de defesa, e, portanto, eles vão falar, mas 2, precisa também de um ajuste, né? Vamos recolocar a discussão em outros termos. Exato. Faz como sentido. Você disse, o discurso do ministro Gilmar é nesse sentido e ainda dialoga com essa decisão do ministro, ou essa manifestação do ministro Toffoli, dizendo: vou liberar o Marco Civil da internet em junho, o julgamento do Marco Civil da internet em junho, sendo que esse processo já entrou em pauta no ano passado. Ou seja, esse processo já estava pronto e liberado para ser julgado. Quando o ministro Toffoli diz: vou liberar em junho, significa vamos julgar só no segundo semestre. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, arquiva o PL que estava em discussão, dizendo: vamos fazer uma comissão para em 30, 40 dias ter um projeto novo. Ou seja, é muito provável que novamente estejamos naquela mesma espiral de o Supremo dizer: vou fazer se o Congresso não fizer. Então, acho que estamos na mesma atoada. E aí queria chamar a Juliana, porque Juliana também me parece que, diante desse novo acontecimento, as críticas ao ministro Alexandre de Moraes vêm, e acho que nessa mesma toada, nesse receio de que esteja havendo abuso, de que algumas regras não estejam sendo cumpridas. Eu ouvi muito nessa semana, inclusive teria havido um incômodo dentro da PGR, e eu não personalizo, não digo que é do próprio Paulo Gonet, mas a PGR já não está mais sob comando de Augusto Aras. Ela está funcionando regularmente, não precisa do mesmo procedimento. Pode sim provocar a PGR para fazer manifestações sobre o que está acontecendo. Está lá, a PGR está funcionando. E aí essas críticas continuam ao ministro Alexandre de Moraes, como se estivesse tendo abuso, e essas críticas vão pegando. Então, Juliana, queria te ouvir sobre esse cenário também, essas críticas ao ministro Alexandre, essa reação dele e também a reação do Supremo. Oi, Felipe, Diego, oi, Luiz. Vou seguir um pouco na linha do que o Diego levantou, porque acho que tem essa sensação geral de que um pouco o debate se afasta da discussão jurídica, né, em muitas dimensões. Assim, eu acho que você acabou de ressaltar uma dessas dimensões, que é o tempo, né, o Supremo obedecendo a um tempo da política e não um tempo do processo judicial, mas acho que tem outras dimensões também que aparecem aqui, né? Tem a dimensão do instrumento, então o Supremo usando instrumentos que não parecem ser os instrumentos mais juridicamente adequados para lidar com uma atitude como essa, uma provocação como essa, né? Existem ações, então o ministro Gilmar Mendes vai falar sobre a questão do Marco Civil, existem ações que estão pendentes de julgamento na Corte, em que essas questões podem ser, de fato, abordadas, né? Dentro de um poder das prerrogativas que cabem ao Supremo. Diferente de se pronunciar, se manifestar, impulsionar esse debate pela via, por exemplo, de declarações, de notas à imprensa, de entrevistas e coisas desse tipo. Então, acho que também tem um estranhamento nesse instrumento, até do próprio Alexandre de Moraes, né, trazendo essa pessoa, Elon Musk, para um processo em que essa conexão também, a princípio, não está colocada, não está óbvia, né? E tem uma dimensão, além do tempo e do instrumento, do vocabulário, né? Um vocabulário muito mais próximo da política do que a gente esperaria do judiciário. O Diego ressaltou isso. Vocabulário e formatação do texto, né? Botar em caixa alta, inclusive, algumas coisas. Vocabulário Twitter, né? Então tá assim, a forma e o conteúdo ali se misturando, mas assim, eu acho que tem esse estranhamento até de maneiras diferentes, né? Você vê o do Alexandre Moraes com essa caixa alta, uma coisa assim, inflamada em alguma medida, que vai tocar em conceitos jurídicos como o Diego mencionou, sem dar um tratamento jurídico. Então, jogar algumas ideias como abuso de poder econômico, desinformação, etc., sem aprofundar. O do ministro Gilmar Mendes faz uma coisa parecida de um jeito diferente, né? Vai ter uma linguagem política, mas é uma linguagem política talvez menos
inflamada ou imediata, uma linguagem política de um político experiente ali, né? O Diego colocou como good cop, que aí já está pensando em políticas mais amplas, políticas de longo prazo, regulação, etc. Então, uma outra abordagem, mas ainda assim uma abordagem que se distancia, me parece, do que a gente esperaria ver dentro de um tribunal constitucional. Até a própria fala do ministro Barroso vai mencionar, por exemplo, liberdade de expressão, né? Isso é uma coisa que não está presente na decisão do Supremo e não está presente também, né? Não seria a via, mas assim, é uma coisa que tem que ser discutida, né? Qual o papel da liberdade de expressão dentro disso? Como é que essas coisas se relacionam, interagem, mas isso tem que ser uma discussão jurídica, né? Porque senão a gente não sabe o que vai ser decidido e a própria credibilidade do tribunal, ela se confunde, né? Ele vira mais um ator político, eu acho que é isso que a gente tem visto há muito tempo no Supremo em algumas circunstâncias, mas nesse caso eu acho que isso aparece muito, muito claramente, assim, né? O que o Supremo está fazendo como Supremo aí, que não poderia estar sendo feito por qualquer outro ator da política envolvido nisso? Eu acho difícil ver nesse episódio. Queria chamar também o Luiz para a gente falar disso e depois conversar um pouco mais. Luiz, a gente já viu também algumas outras reações do tribunal e aí do ponto de vista mais prático, né? Inclusive, como disse aqui, né? O ministro Toffoli dizendo que ia liberar o Marco Civil, mas houve outras ações que também caminharam, né? Desculpa, sim. Bom dia, Juliana, Felipe e Diego. Eu queria fazer o coro um pouco ao que a Juliana disse. Eu também senti um pouco da falta de enquadramento jurídico das coisas que estavam presentes ali na decisão do ministro Alexandre. O Diego já destacou o ponto do abuso do poder econômico que vem sem um enquadramento jurídico. A gente poderia falar até de abuso do poder econômico em defesa de concorrência, mas a gente não sabe aqui o ministro Alexandre de Moraes faz referência, e até a própria desobediência, ou a possível desobediência à decisão judicial que teria sido praticada ou que o Elon Musk ameaçaria praticar. A gente não sabe que decisão judicial é essa que o Elon Musk está obrigado a obedecer. Então, é muito difícil analisar uma decisão como essa, eu diria. E eu destacaria que o timing da decisão é no mínimo estranho, uma decisão dada em um final de semana, como vocês destacaram, sem qualquer tipo domingo, né? No domingo, horas depois. Sem qualquer tipo de provocação, porque era absolutamente necessário que aquela decisão fosse tomada naquele momento. E o timing dessa decisão, como se destacou, Felipe, agora, o timing dessa decisão também encontra timings estranhos de outras decisões. Então, na mesma semana, o ministro Alexandre de Moraes devolve para o plenário virtual a discussão sobre a possibilidade de bloqueio de aplicativos como o WhatsApp e o Telegram. Então, na mesma semana em que ele profere uma decisão contra o Elon Musk ou contra o X, ele libera a decisão, ele libera uma das decisões que possibilitaria o bloqueio de aplicativos. Na mesma semana, nós temos o Toffoli noticiando que vai liberar esse caso sobre o Marco Civil para julgamento. Então, eu diria que o timing é muito estranho, e eu também destacaria, em relação a esse timing, em relação, sobretudo, a esse julgamento do Marco Civil, que naquele pronunciamento do ministro Gilmar Mendes, em que ele se pronuncia como decano do tribunal, ele inicia o pronunciamento dizendo que ele imagina que ele está falando por todos os ministros. Não fica muito claro em que medida todos os ministros concordariam com aquele pronunciamento, porque é um pronunciamento em que o ministro Gilmar Mendes, em alguma medida, até mesmo antecipa o julgamento sobre o Marco Civil quando ele critica a regulamentação atual sobre a regulamentação Ou mesmo, Luiz, me perdoe, quando ele diz que precisa de uma nova legislação. Ou seja, com isso ele diz, não é uma decisão judicial que vai resolver essa lacuna. Ele diz, é preciso que haja uma nova
legislação sobre o tema. Claro, como você disse, já antecipa o juízo sobre este marco civil, mas dizendo a decisão judicial talvez não seja suficiente. E nesse ponto ele conta com o apoio de todos os ministros. E se ele conta com o apoio de todos os ministros, por que o ministro Dias Toffoli propõe continuar o julgamento do Marco Civil apenas em junho? Então, não sei, eu senti que essa manifestação do decano, nesse caso, foi um pouco, talvez tenha sido um pouco estranha, talvez ela esteja... Mas veja como está contaminado, hein, Luiz? Você trouxe esse assunto e acho perfeito quando a gente olha também, quando essa ação, as duas ações diretas de inconstitucionalidade do ministro Fux e do ministro Toffoli foram pautadas no ano passado. Foi pouco depois, os nossos ouvintes aqui podem recuperar, a essa crise com o Telegram. Havia ameaça do Telegram de que não obedeceria também decisões judiciais nas eleições e por aí vai, e houve novamente a ameaça. Olha aqui, temos essa ação para julgar. Como se essa ação fosse, por si só, a pauta dela, algo que constrangesse as redes e fosse o suficiente para fazer isso. E nós vemos isso agora de novo. O que politiza excessivamente esse julgamento, que já é muito difícil, né? A gente já teve debates aqui no Sem Precedentes sobre o Marco Civil da Internet, a gente sabe como o tema é complexo, mas como o Supremo tem usado isso como uma arma engatilhada para dizer, olha, se a política não resolver, a gente resolve, se Elon Musk fizer alguma coisa, nós vamos fazer, se o Telegram não fizer, a gente declara inconstitucional. Afinal de contas, a lei é inconstitucional ou não é? Pode ou não pode? Vocês vão esperar todas as ameaças para ir julgar esse processo? Fica uma contaminação política. E, novamente, aí o ministro Alexandre de Moraes também dá decisões em meio a esse clima político. Vamos lembrar, né? Teve uma comitiva de deputados da direita brasileira que foi aos Estados Unidos exatamente para fazer esse discurso. E aí depois vem essa reação agora do Elon Musk. Então, tudo muito politizado e por isso que essas críticas também pegam no ministro Alexandre. Diego. Reforçando esse ponto, ouvindo aqui a Juliana e o Luiz, acho que está sobrando o argumento de conjuntura e de política e faltando o argumento que enquadra juridicamente a questão, né, e o que está acontecendo em cada caso. E você mencionou, Felipe, voltando a uma coisa que você falou, né, de que essa foi uma decisão tomada de ofício. Você observou que não é mais o Augusto Aras, o PGR, né, e, no entanto, a gente convive há anos com esse argumento, que, no fundo, vamos dizer que ele pode até ser um argumento institucional, num contexto específico, para justificar certas medidas. O PGR é omisso. Tenho problemas com isso, mas vamos aceitar essa Vamos tese. dar de barato que é verdadeiro porque era. Vamos dar de barato que ela tem seu papel, teve seu papel. Esse papel não pode ser permanente, né? Ele não pode ser um papel... Ele não pode ser... Agora mudamos de fase. Esse é um Supremo que não precisa mais da PGR. Não houve nenhuma tentativa de justificar essa urgência nesse caso, né? E esses argumentos com relação à necessidade de regulação de redes sociais, eles também são complicados porque eles acabam nublando. Uma coisa é o Supremo dizer, olha, nós temos aqui alguns instrumentos para declarar inconstitucional, para fazer uma interpretação conforme aqui e ali. Esses instrumentos vão nos fazer tomar uma decisão que talvez não seja a ideal em termos de regulação para o país, porque os instrumentos que a gente tem não são os do legislativo. Mas não é isso que o tribunal parece que está dizendo, né? Às vezes as mensagens parecem que são assim, ou o Congresso ou o Supremo podem criar essas regras. E aí a questão é saber quem vai fazer. Eu acho que quando é colocado nesses termos, acho que politiza ainda mais, né? Nubla ainda mais a diferença entre o que é você ser um tribunal poderoso, que tem instrumentos poderosos à disposição, fazer controle de constitucionalidade, mas que não consegue simplesmente virar e falar, isso é um tema regulatório e eu vou dar a resposta aqui com a complexidade que o tema merece. Eu acho que alguns ministros do Supremo devem sentir algum desconforto ao entrar nessas águas, assim, nessa extensão, né? Dizer, então, nós vamos responder como deve ser regulado esse tema no Brasil, mas a maneira como o debate é colocado é como se fossem duas instituições equivalentes, que estão só decidindo ali quem vai enfrentar o tema, né? E eu acho isso muito, muito complicado, porque vai acabar, talvez, no que a resposta precisaria ser regulatória e política, talvez o Supremo não seja a melhor instituição para fazer isso,
E nas medidas que precisam ser juridicamente justificadas, o Supremo acaba justificando com esses argumentos que são muito mais de conjuntura do que qualquer coisa. E eu observaria, nesse caso, né, que, do ponto de vista jurídico, voltando a uma coisa que acho que foi mencionada, mas eu vou só explorar um pouquinho mais, o Luiz mencionou que a gente não sabe qual foi a desobediência exatamente, né? Assim, a gente não sabe qual foi a desobediência exatamente, a decisão fala de uma ameaça, né, de desobediência, mas não está claro o que de fato teria sido a desobediência a desobediência seria desbloquear perfis que foram bloqueados, né? Essa era a ameaça que foi feita. Ameaça. E divulgar. E uma suposta desobediência que seria divulgar quais as contas foram bloqueadas e por quê, porque haveria um discurso feito pelo Elon Musk de que o ministro Alexandre teria proibido dizer que essas contas foram bloqueadas por decisão judicial. Não sabemos se isso, até aqui, não sabemos se isso de fato aconteceu ou não. Nada indica que houve essa proibição de que fosse divulgado. Mas também não entendi até aqui, não estava na decisão, não entendi até aqui qual teria sido, né, os atos concretos de desobediência. Não apareceu, não estão ali listados. Tem uma fala dizendo, farei isso. Mas os termos do problema estão totalmente obscuros, né? E aí, acho que, mais uma vez, a gente se vê na situação de se perguntar o que precisaria estar na decisão para justificá-la. E eu acho que não vejo essa justificativa naquela decisão. E no fundo, a gente se repete, Diego, muito aqui sobre esse... Diga. Exato, não, mas eu ia mencionar isso, a gente estava conversando aqui antes de iniciar a gravação, e a gente ouve um pouco do argumento quando vai ao Supremo, inclusive ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, a gente ouve o argumento de que, olha, essas investigações são realmente muito extensas, muito grandes e demonstram uma imbricação e uma complexidade tremenda. Evidentemente, nós não temos parâmetro no Brasil para comparar. Nunca houve um inquérito para investigar uma tentativa de golpe de Estado com a potencial participação de inúmeros agentes de Estado, integrantes das Forças Armadas e presidente da República. De fato, nós não temos parâmetro para fazer essa comparação. Mas essa falta de comparação não justifica o pulo, como a gente sempre disse aqui, era isso que você estava mencionando, inclusive, né, Diego? A nossa crítica às vezes parece que faltam algumas coisas nas decisões. E às vezes eu sinto que o ministro Alexandre ou o Supremo quer da opinião pública e de quem observa o tribunal uma certa confiança. Preencher as lacunas. Isso, exato. Uma certa confiança cega de que ele está fazendo tudo de forma absolutamente correta porque ele sabe disso e a gente ainda não. A gente percebe, inclusive, ministros do Supremo com uma certa dúvida sobre determinadas posições e diz, mas a gente não teve acesso ao processo como um todo. Então, a gente não tem certeza dessas coisas. E eu acho que essas críticas ao ministro Alexandre vão ganhando capilaridade e força por conta dessa dúvida e desse discurso que não cola, né, Diego? E é o que a gente já discutiu aqui inúmeras vezes, né? Se faltam argumentos, e como o Luiz disse agora também, se faltam argumentos jurídicos nas decisões, a gente sente falta disso, ele certamente, o ministro Alexandre, não sente falta, mas se os observadores externos, e inclusive seus colegas, sentem falta, tem alguma coisa um pouco fora de lugar nesse assunto, né? Então, posso só homenagear também o Tomás, que está ausente hoje aqui. O Tomás já várias vezes formulou da seguinte forma, né? Uma coisa é você discutir se, em tese, se houver desobediência a uma decisão judicial, você poderia adotar medidas desse tipo. Isso pode ser verdade, como uma proposição jurídica sobre como funcionam as competências do Supremo num inquérito criminal. Outra coisa é você saber se, nesse caso específico, esse poder poderia ser utilizado, essa é uma instância que justifica a aplicação desse poder, né? Esse é o caso para o qual essas regras fazem sentido. E aí isso é que a gente não tem como, de fato, acompanhar o raciocínio se não tem todos os elementos na mesa. Aqui nós temos hoje um sem precedentes com mais dúvidas do que certezas, o que é um sinal de amadurecimento, inclusive. Vamos para uma rodada final aqui mais cheia, porque temos alguns outros temas para tratar que foram importantes nessa semana. Claro que todo esse ruído político, econômico, tomou conta da semana,
Mas vamos obedecer a uma decisão judicial, né, Luiz? O ministro Barroso disse que a discussão sobre isso está encerrada, então vamos obedecer aqui a decisão do ministro Barroso, dizendo que o debate público sobre isso está encerrado. Juliana, queria te chamar primeiro para essa rodada final, para a gente falar de um fato, outras decisões da semana ou personagens. Essa decisão que foi tomada por isso, mas houve tantas outras decisões do Supremo importantes, né? Então, queria te ouvir primeiro. Felipe, então eu destacaria um par de decisões, né, que são relacionadas à questão da segurança pública e chamaria atenção para o fato de que o relator original, né, dessas ações, ambas, é o ministro Fachin. Então, chamaria atenção para essa agenda do ministro Fachin relacionada à segurança pública e que curiosamente não está, talvez, recebendo tanto destaque como uma jurisprudência do tribunal que está sendo avançada nesse momento, né? Talvez o tribunal esteja envolvido em muitas outras questões, mas acho que esse é um aspecto muito interessante para pensar direitos fundamentais e a função do tribunal. Então, essas duas decisões são a conclusão daquele caso sobre perfilamento racial que a gente discutiu aqui, né? Naquele caso, o ministro Fachin era o relator original e ele ficou vencido junto com Fux e Barroso, e o ministro Alexandre de Moraes que se tornou o relator pro acórdão, né? Porque entendeu que no caso em questão a abordagem policial ela era motivada e no caso em questão, o ministro Fachin entendia que não era motivada e uma das razões para isso era a questão do perfilamento racial. Então, o ministro Fachin pede, mas o tribunal concorda com essa tese relacionada a uma abordagem policial motivada por raça. Eles usam cor da pele como sendo ilegal, né? Então, então o ministro Fachin perde, mas alguma coisa se ganha com esse julgamento, e é interessante, e isso tem limitações, né? A gente já discutiu isso aqui, mas é um caso importante que é concluído agora nesse momento. E o outro caso, também de relatoria do ministro Fachin, é o caso em que se decidiu que o Estado tem responsabilidade por morte ou ferimento de vítimas de arma de fogo em operação policial e que, para afastar essa obrigação de indenizar, o Estado tem que provar que não foi responsável pelo tiro. Então, um caso também relacionado com essas temáticas, e o caso concreto de uma vítima na Maré, no Rio de Janeiro, e é um tema que o ministro Fachin está familiarizado, inclusive por ser o relator daquela DPF, da DPF das favelas, que prevê uma série de medidas mais assim, estruturantes com relação a essa questão da violência das incursões policiais em geral e, sobretudo, no Rio, né? Então, é interessante observar, eu acho, essa agenda e como que esses dois casos ilustram um certo avanço aí liderado pelo ministro Fachin. É aquilo, né, Juliana? Por mais que ele perca em alguns pontos, ele fez a pauta avançar, né? Eu acho que ele tem essa ciência, né, de que não necessariamente vai ganhar em tudo, mas esse mesmo julgamento de perfilamento racial, houve bons debates, inclusive no plenário do Supremo, inclusive com um certo agastamento em determinado momento, né, entre o ministro Alexandre e o ministro Fachin, mas já gera esse debate e um pouco da obrigação do Estado também de justificar algumas das suas ações. Queria agora chamar o Luiz também para falar de alguma decisão, fato, personagem da semana bastante cheia e repleta de outros assuntos. Luiz. Eu destacaria o retorno e a nova suspensão do julgamento sobre a definição do foro por prerrogativa de função no Supremo. Então, esse é um caso que começou a ser julgado no final do mês passado. Nós tivemos o voto, na verdade, do ministro Gilmar Mendes, estabelecendo novas regras para o foro por prerrogativa de função, estabelecendo que mesmo parlamentares ou outros políticos que já deixaram os seus cargos, continuariam a ser julgados pelo STF naqueles crimes que foram cometidos durante o mandato e no exercício das funções. Houve ali um pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso, e o ministro Luiz Roberto Barroso devolveu o pedido de vistas rapidamente, e nessa madrugada
o ministro Luiz Roberto Barroso juntou o seu voto, em que ele acompanhou o voto do ministro Gilmar Mendes para estabelecer e aí formar uma maioria no sentido de que todos os crimes relacionados ao mandato e cometidos no exercício das suas funções continuarão no STF. Então, agora mesmo com o fim do exercício do mandato. Mesmo com o fim do exercício do mandato. Então, um crime que foi praticado por um parlamentar, por exemplo, em 2005 ou 2006, e que ainda é objeto de investigações, ele pode ser processado pelo Supremo Tribunal Federal, ainda que esse ex-parlamentar não esteja no cargo há 10 a 15 anos. Então, agora nós temos uma maioria, mas, curiosamente, logo depois do voto do ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro André Mendonça pediu vista do processo. Então, o julgamento foi suspenso novamente. Claro, nada impede que, até o final da semana que vem, outros ministros adiantem o voto. Isso já havia acontecido no primeiro julgamento, logo depois do pedido de vistas do Barroso. Mas, certamente, não teremos a finalização do julgamento até o final da próxima semana. Então, agora a gente precisa aguardar o voto do ministro André Mendonça, o voto dos outros ministros, para que fique definido qual a extensão do foro por prerrogativa de função no Supremo. Agora, engraçado, né, Luiz? A gente está vivendo a dinâmica de tudo que o Supremo tem feito. Várias dessas ações têm resposta imediata do Congresso Nacional, né? Então, nesse assunto de foro, o ministro Barroso pediu vista, e eu vou confessar aqui o meu erro, porque deveria ter apurado por que ele pediu vista, porque uma vista para devolver logo em seguida, para acompanhar a tese, eu acho um pouco fora de propósito. Pode ter sido aquela vista só porque não tinha tempo, e aí ou quis parar o julgamento naquele momento para ver alguma coisa da política, enfim, não sei exatamente o porquê, mas ele faz essa pausa diante também da ameaça que o Congresso fazia de aprovar uma proposta de emenda à Constituição para suspender o foro, para acabar com o foro por prerrogativa de função para todo mundo. Então, acho que a gente vai viver essa dinâmica aí por alguns anos, né? Tudo que o Supremo fizer num certo avanço tem um rebate do Congresso Nacional de imediato. Diga, Luiz. Não, eu só ia complementar que no momento em que o ministro Barroso pediu vista, eram poucos votos. O que eu destacaria que foi surpreendente que, após o pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso, verdade. 3 outros ministros anteciparam o julgamento. Então, eu acho que a devolução rápida das vistas do Barroso, nesse caso, pode ser uma resposta a isso. Ele pode ter visto que talvez a preferência ou o voto dele não seria seguido pela maioria do tribunal e por causa disso ele resolveu devolver a vista rapidamente. Diego, queria chamar você para a gente encerrar. Antes de falar da votação, né, da manutenção ou não da prisão em flagrante do deputado Brazão, que ocorreu na Câmara dos Deputados, eu vou só pontuar sobre essa questão do foro, que eu acho, Luiz, né, não sei se você concorda, que no fim das contas, é uma solução de compromisso ali entre os ministros do Supremo, né? Porque a posição histórica do ministro Gilmar Mendes não é essa, não é a que está prevalecendo agora. Essa é uma posição que já é um ajuste em relação a 2018. O ministro Gilmar Mendes se preocupa no voto dele em dizer que é um ajuste, não é para abandonar 2018, um ajuste com base no aprendizado do que aconteceu com mudanças de instância, né, ao longo dos anos. E o ministro Barroso segue essa linha também, dizendo, não, isso é um adendo, um upgrade, uma pequena mudança, ajuste de rota na decisão de 2018. Então, acho que isso, de alguma forma, né, não saberemos exatamente quais que eram as preferências ideais de cada ministro nesse caso, mas com a informação que a gente Diego, tem... eu quero ver convencer o Congresso Nacional de que é só isso. O Congresso Nacional não vê só como um upgrade, não vê como, não, estamos fazendo um pequeno ajuste na tese, porque, de fato, a tese merecia ajustes. O Congresso Nacional não vê isso. E político é tudo menos bobo. Então, não adianta fazer esse discurso no papel, sendo que o Congresso Nacional reage a isso de outra forma, percebendo o seguinte, nós sabemos onde vocês querem chegar. Esse discurso pode estar lá no papel, pode ser feito até de forma genuína por alguns ministros, mas a política não entende assim.
Eu acho que só do ponto de vista de como eles se colocam publicamente perante a decisão passada, né? Eles concordaram em dizer, não estamos... A posição que foi capitaneada pelo ministro Barroso não foi abandonada de jeito nenhum, isso é um pequeno ajuste. Eu acho que você tem toda a razão que isso não controla como é que isso é percebido publicamente, nem o impacto político disso de fato. E quanto à votação, né, a Câmara dos Deputados votou e decidiu manter a prisão que havia sido determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, no caso do deputado Brazão, né? E eu achei interessante dessa decisão que ela, de certa maneira, o relator da casa, o relator da questão na casa, ele acaba também fazendo uma coisa que vai além do que o ministro Alexandre tinha de fato feito de forma mais sistemática na decisão, né? O ministro Alexandre de Moraes não elabora muito na decisão, acho que ele menciona, talvez, a possibilidade, mas ele não chega a discutir quais atos de obstrução de justiça, né, o deputado Brazão teria praticado já no mandato, né? Tem obstruções lá. Só para dar o detalhe aqui, evidentemente, Diego, a gente imagina que todo mundo saiba, mas quais atos de obstrução para impedir a investigação do assassinato da Marielle Franco, né, da vereadora Marielle Franco. Mas só para dar esse detalhe, para ligar as coisas e falar os nomes, né? Mas Obrigado. A gente sentia falta, né? Quando a gente discutiu da primeira vez, a gente falou tem obstrução aqui? O que seria isso, né? Qual é a continuidade dessas condutas do deputado Brazão? A gente continua um pouco na dúvida, né? Mas o relator da questão na Câmara insistiu nisso, né? Disse, olha, tem flagrante porque é um crime que é continuado no tempo, né? São condutas que estão ocorrendo de obstrução. Então, ele, de certa forma, ele ancora essa justificativa em algo que não está tão elaborado assim, né? Para ser generoso com a decisão, não é uma coisa que está super elaborada na decisão do ministro Alexandre. Por outro lado, o que está elaborado na decisão do ministro Alexandre, e o deputado também fala bastante, é a discussão da inafiançabilidade. Na verdade, aqui, o ministro Alexandre, não é que ele elabora um argumento original, ele se reporta à jurisprudência do Supremo e cita longamente trechos do voto de Teori Zavascki em 2015, quando foi a primeira vez que o Supremo adotou essa interpretação ampliada, né, das condições nas quais um parlamentar poderia ser preso em flagrante por crime inafiançável. E o que o ministro Teori diz ali é que, se estão presentes os requisitos da preventiva, o CPP diz que não cabe fiança, logo, você pode equiparar isso de alguma forma ao crime ser inafiançável. E o ministro Alexandre vem citando essa decisão do ministro Teori em outros casos envolvendo, né, parlamentares, verdade, Supremo em geral. Essa é uma decisão que se tornou muito, muito influente. E é interessante, porque ela é uma leitura restritiva das prerrogativas dos parlamentares, né? Você está dizendo que a inafiançabilidade não é só o que a lei define como inafiançável, mas também a situação na qual aquele indivíduo não poderia pedir fiança, porque tem algo sobre o comportamento dele que torna isso inviável, o que é diferente de dizer que o crime é inafiançável em tese. Mas o relator toca nesse ponto, concorda, diz, olha, isso aqui, nessa interpretação que o ministro Alexandre de Moraes adotou, isso aqui realmente está certo. Se estão presentes requisitos da preventiva, o deputado pode ser preso. Só que aí depois ele acrescenta, mas eu concordo que esse é um tema complicado, ele talvez esteja restringindo demais as prerrogativas, então no futuro a gente tem que ver se na afiançabilidade é isso mesmo. Eu achei isso muito interessante, né? Porque ele está endossando a decisão, mas ao mesmo tempo reconhecendo, isso aí é um problema para a gente vai ter que ver isso aí no futuro. A gente, membros do Congresso Nacional. Mais um tema desses de reação do Congresso a uma decisão do Supremo, né? A agenda, pelo jeito, vai ser essa nos próximos anos, nós vamos ter que lidar com elas, inclusive aqui no nosso Sem Precedentes. Queria agradecer ao Diego, ao Luiz Fernando, à Juliana. A gente volta, na próxima semana com mais um Sem Precedentes, aí vamos ver qual vai ser o tema, a crise da semana. Até lá, gente. Obrigado mais uma vez. Valeu. Valeu.